A manhã estava quente, e o sol refletia forte nas janelas do prédio em frente, quando decidi descer com minha esposa para um café tardio na padaria da esquina. Era um daqueles domingos preguiçosos, em que o tempo parece se arrastar, e a cidade respira mais devagar. Andávamos de mãos dadas, rindo de algo bobo, quando vimos o caminhão de mudança parado na frente do prédio vizinho. Minha esposa, sempre curiosa e sociável, apertou o passo, puxando-me pela mão com um brilho curioso nos olhos. Encostada na lateral do caminhão, uma mulher de óculos escuros observava os carregadores entrarem e saírem com caixas. Seu vestido leve desenhava sua silhueta com naturalidade, e o cabelo castanho claro preso em um coque desleixado deixava escapar alguns fios ao redor do rosto. Quando nos aproximamos, ela nos cumprimentou com um sorriso rápido, quase profissional, mas seus olhos, por trás das lentes escuras, pareciam nos examinar com atenção. Minha esposa, sempre prestativa, ofereceu ajuda com a mudança, ou pelo menos com algumas dicas do bairro. A mulher aceitou, agradecendo com um tom de voz baixo e envolvente, desses que parecem ter sido treinados para provocar curiosidade. Em poucos minutos, estávamos todos conversando como se já nos conhecêssemos há tempos. Descobrimos que ela vinha de outra cidade, havia se separado recentemente e decidirá recomeçar ali, sozinha, em busca de paz, ou pelo menos foi isso que ela disse, com um sorrisinho enigmático nos lábios. Fomos embora deixando o número do nosso apartamento com ela, caso precisasse de alguma coisa. No elevador, minha esposa comentou o quanto achava aquela mulher misteriosa, e como ela parecia carregar um tipo de tristeza contida. Concordei, mas não consegui deixar de notar algo mais. Havia uma leveza no jeito dela olhar, como se estivesse sempre testando os limites de quem a rodeava. Uma sensação estranha me acompanhou pelo resto do dia, como se aquele encontro tivesse plantado uma semente. 2 dias depois, ela bateu à nossa porta com uma garrafa de vinho e 2 queijos na sacola. Disse que queria agradecer pela recepção e sugeriu uma noite de conversa. Minha esposa, sem pensar 2 vezes, aceitou. Lembro de como ela olhou para mim naquele momento, como se esperasse minha aprovação. Sorri de volta, fingindo que aquilo era apenas uma gentileza qualquer, embora por dentro algo me dissesse que estávamos prestes a entrar num território perigoso. Aquela noite foi marcada por risadas, confissões superficiais e olhares que duravam um pouco mais do que o necessário. A nova vizinha se mostrava divertida, inteligente e insinuante. Em um momento, ao servir mais vinho para minha esposa, ela deixou os dedos tocarem suavemente os dela. Nenhuma das duas comentou, mas ambas perceberam. E eu também. Foi ali que entendi. Aquele recomeço dela escondia intenções muito mais ousadas do que qualquer um de nós imaginava. Quando ela se despediu, já era quase meia-noite. O perfume dela ficou impregnado no ar da sala, e o clima entre minha esposa e eu estava diferente. Silencioso, denso, elétrico. Fomos para o quarto em silêncio, mas eu sabia que aquela mulher havia mexido com alguma coisa em nós. E, embora eu não soubesse ainda, aquele encontro seria o início de um jogo de sedução que mudaria tudo. Nos dias seguintes, sua presença se tornou constante. Ela aparecia com desculpas inocentes, pedir uma xícara de açúcar, perguntar sobre o encanamento, comentar sobre o clima. Mas sempre com aquele jeito provocante disfarçado de simpatia. Minha esposa, inicialmente receptiva, começou a notar os excessos. Ainda assim, não se afastava. Pelo contrário, parecia instigada, como se algo nela tivesse despertado e estivesse testando limites que nunca tínhamos discutido antes. Começamos a almoçar juntos aos sábados. Às vezes, na nossa casa. Outras, na dela. A primeira vez que isso aconteceu, ela abriu a porta usando uma camisa social masculina, longa o suficiente para cobrir as coxas, mas curta o bastante para deixar muita coisa subentendida. Minha esposa riu da ousadia, comentou algo sobre espírito livre, mas não desviou o olhar. Eu, tentando manter a compostura, me forcei a olhar apenas nos olhos dela, o que não era fácil. As conversas foram ganhando camadas. De sugestões culinárias, passamos para lembranças de viagens, depois para histórias de ex-relacionamentos. Ela parecia dominar a arte de provocar sem tocar, de insinuar sem dizer. Minha esposa, que sempre foi mais reservada, começou a responder com brincadeiras que me surpreendiam. Era como se, de forma silenciosa, as duas estivessem jogando um tipo de xadrez emocional, e eu, sentado entre elas, fosse apenas mais uma peça no tabuleiro.
Certa tarde, estávamos na varanda, os três sentados bem próximos, quando ela soltou uma frase que me tirou o fôlego. Disse que adorava casais ousados, aqueles que sabiam brincar com a confiança e com os próprios desejos. Minha esposa ficou em silêncio por um instante, depois respondeu que confiança era mesmo essencial, principalmente quando se queria explorar novos territórios. Eu sorri, tentando parecer natural, mas meu coração batia rápido demais para disfarçar. As roupas dela ficaram mais justas, os toques mais frequentes, os olhares mais intensos. Um dia, ao se despedir, deu 2 beijos na minha esposa, e depois, hesitou por um segundo antes de me dar um abraço demorado, apertado, com um leve sussurro no meu ouvido: "Vocês são interessantes." Aquilo me perseguiu por dias. E percebi que não era o único. Minha esposa também passou a ficar mais silenciosa, como se estivesse digerindo algo que não sabia nomear. Não conversamos sobre isso. Nenhuma palavra. Apenas gestos, olhares e silêncios. E, em meio a esse clima carregado de tensão e possibilidades, o jogo seguiu, sem regras, sem combinados. Apenas 3 pessoas explorando os próprios limites emocionais e físicos sem admitir em voz alta o que estava acontecendo. Cada encontro parecia um passo a mais para um lugar do qual não haveria retorno. Até que, numa noite chuvosa, enquanto minha esposa tomava banho e eu preparava algo na cozinha, ela apareceu sem avisar. Molhada, de vestido colado ao corpo, segurando uma garrafa de vinho. Disse que não queria ficar sozinha naquela noite. E foi ali que tudo começou a mudar de verdade, embora nenhum de nós tenha tido coragem de admitir naquele momento. O som da chuva batendo nas janelas dava àquela noite um clima quase cinematográfico. Ela entrou sem cerimônia, os cabelos molhados colados ao rosto e o vestido marcado pela água realçando cada curva. Entregou-me a garrafa de vinho com um sorriso leve, como se aquela visita inesperada fosse a coisa mais natural do mundo. Eu, desconcertado, apenas disse que minha esposa estava no banho e que ela podia se acomodar na sala. Mas, antes de sair, vi seus olhos fixos nos meus por um segundo longo demais. Minha esposa apareceu minutos depois, de roupão claro, os cabelos ainda pingando. Não demonstrou surpresa ao vê-la ali. Na verdade, sorriu com naturalidade, como se já esperasse por aquilo. As duas se cumprimentaram com um beijo no rosto, e logo estavam rindo e conversando no sofá, taças de vinho em mãos, enquanto eu observava de longe, tentando entender o que estava se desenhando diante dos meus olhos. Havia algo de conspiratório naquela cumplicidade repentina entre elas. Foi minha esposa quem sugeriu um jogo de perguntas. Algo bobo, que logo se tornou cada vez mais pessoal. "Qual foi a maior loucura que você já fez por desejo?" perguntou a nova vizinha, olhando diretamente para mim, embora fingisse estar jogando com todos. Respondi com alguma evasiva, e rimos. Mas a atmosfera já estava diferente. O vinho, a chuva, o ambiente abafado da sala. Tudo parecia conspirar para nos empurrar além de qualquer limite previamente acordado. Então, sem qualquer aviso, ela soltou a frase que mudou tudo. "E se eu dissesse que pagaria para entrar nesse jogo de vocês?" O silêncio foi imediato. Minha esposa a encarou por alguns segundos, sem sorrir, enquanto eu tentava entender se aquilo era uma piada. Mas não havia ironia em seu olhar. Havia desejo, desafio, e uma segurança inquietante. Repetiu com calma, acrescentando que não era uma questão de dinheiro para ela, era sobre controle. Sobre experimentar o que ainda não tinha vivido. Minha esposa abaixou os olhos, pensativa, depois olhou para mim. Não disse nada. Não negou, não reagiu com choque. Apenas ficou ali, absorvendo o impacto da proposta. A tensão era palpável. O tipo de silêncio que grita, que revela mais do que qualquer palavra. Eu, entre curioso e confuso, sentia algo dentro de mim sendo testado, um misto de moral, vaidade e desejo, tudo misturado num coquetel perigoso. Ela se aproximou um pouco mais, agora sentada entre nós dois. Disse que admirava casais como o nosso, que sabiam manter a chama acesa e que não tinham medo de explorar. Que nos observava há semanas e via algo ali que ela queria provar. Que não queria destruir nada, apenas participar. E que, se fosse necessário colocar um preço nisso, ela não se importava. Queria deixar claro que estava disposta a ir até o fim com aquele jogo, desde que fossemos honestos sobre as regras. Minha esposa olhou com um sorriso contido e apenas disse: "Acho que você subestima o valor de certas coisas." Depois levantou-se calmamente e foi para o quarto,
deixando-nos sozinhos. Ela não parecia surpresa. Apenas sorriu e se serviu de mais vinho. Ficamos ali, em silêncio, ouvindo a chuva. O jogo agora tinha nome, proposta e consequências. E mesmo sem termos dito uma palavra, sabíamos que estávamos todos dentro dele. Nos dias seguintes, a rotina mudou sutilmente. Minha esposa evitava o assunto, mas eu percebia nos gestos dela um incômodo silencioso, como quem está digerindo algo que ainda não sabe se rejeita ou deseja. Ela continuava recebendo nossa vizinha com a mesma simpatia, mas havia uma diferença no olhar, uma cautela escondida atrás dos sorrisos. Quanto a mim, eu me via dividido entre a fidelidade silenciosa e uma inquietação crescente. A proposta dela havia se instalado em nós como uma semente incômoda. Uma noite, enquanto lavávamos a louça após o jantar, minha esposa quebrou o silêncio. Você acha que ela foi sincera? Fingi não entender. Ela continuou. Aquilo de querer entrar no nosso jogo, você acha que era desejo ou provocação? Respondi com cuidado, dizendo que talvez fosse um pouco dos dois. Ela assentiu em silêncio e voltou ao que fazia. Mas só o fato de termos voltado ao assunto já revelava que aquela ideia não havia sido descartada. Estava ali, crescendo entre nós, disfarçada de curiosidade. Na semana seguinte, ela voltou a aparecer. Dessa vez, com um convite. Um jantar em sua casa, apenas nós três. Disse que queria retribuir toda a gentileza. Minha esposa hesitou por um instante, mas aceitou. Lembro da preparação naquela noite. Minha esposa passou um bom tempo escolhendo o vestido, caprichou na maquiagem e usou um perfume que guardava para ocasiões especiais. Percebi que, de algum modo, ela também estava se preparando para algo que não sabia explicar. A casa estava à meia luz, velas acesas e música suave preenchendo o ambiente. Ela nos recebeu com um sorriso tranquilo, como se nada tivesse acontecido na última vez que nos vimos. Mas bastou o primeiro brinde para percebermos que tudo ali era parte de um novo capítulo. As conversas foram leves no início, mas logo ela tocou em assuntos mais íntimos, com naturalidade desconcertante. Falava de seus desejos, das experiências que não teve coragem de viver antes, e das fantasias que, segundo ela, só poderiam ser vividas com pessoas certas. Minha esposa não recuou. Ao contrário, começou a responder com uma franqueza que me surpreendeu. Contou que nosso casamento era sólido, mas que jamais haviam surgido situações como aquela. E que, apesar do susto inicial, ela não conseguia deixar de pensar nas possibilidades. A conversa foi se tornando mais pessoal, mais envolvente. A tensão era como um perfume invisível no ar, e cada gesto carregava duplo sentido. Ela então fez algo inesperado. Colocou 3 cartas na mesa. Eram cartas de baralho com palavras escritas à caneta. Confiança, desejo e controle. Pediu que cada um escolhesse uma. Ficamos em silêncio por um instante, e foi minha esposa quem pegou a carta do desejo. Eu escolhi confiança. E ela ficou com controle. Ninguém comentou a coincidência. Apenas nos olhamos. Era como se, naquele gesto simples, tivéssemos admitido tudo o que estava sendo dito sem palavras. Na saída, ela nos acompanhou até a porta. Olhou para minha esposa e disse: eu respeito vocês. Mas desejo não respeita fronteiras, apenas descobre caminhos. E se despediu com um beijo demorado no rosto dela. Entramos em casa em silêncio. Mas o desejo, esse, ficou entre nós. Ardendo. Insistente. Transformando tudo o que éramos antes daquela proposta. 2 dias depois daquele jantar, ela enviou uma mensagem direta para minha esposa. Não usou rodeios nem palavras vagas. Disse que havia pensado muito, e que queria deixar tudo claro. Não estava ali para destruir, mas para propor. Que respeitaria qualquer decisão, desde que fosse honesta. E, mais importante, estava disposta a oferecer algo além do dinheiro. Ela queria propor um acordo, um jogo com regras, tempo limitado e, acima de tudo, consentimento total dos 2 lados. Minha esposa me mostrou a mensagem sem dizer uma palavra. Li cada linha com atenção, sentindo o coração acelerar a cada parágrafo. Havia algo hipnotizante na frieza calculada dela. Cada frase parecia cuidadosamente pensada para nos envolver, não com pressa, mas com firmeza. E, no fim da mensagem, uma pergunta que ficou ressoando em nossos silêncios: vocês aceitam jogar, se tiverem o controle? Minha esposa, depois de um longo suspiro, apenas disse:
Acho que precisamos conversar. Sentamos na varanda naquela noite, com o vento frio balançando as cortinas e o silêncio pesado entre nós. Não houve acusações, nem medos confessados. Apenas uma conversa madura, entre dois adultos que se amavam, mas que estavam diante de algo inédito. Falamos sobre limites, sobre respeito, e sobre o quanto aquilo poderia ou não mudar o que tínhamos. No fim, minha esposa disse algo que me marcou. O que me atrai nisso tudo não é ela. É o que desperta em nós. Essa curiosidade, essa intensidade, há quanto tempo não sentíamos isso juntos? No dia seguinte, ela apareceu em nosso apartamento. Vestia-se de forma simples, sem maquiagem, sem qualquer artifício. Trazia consigo um envelope. Sentou-se conosco na sala e entregou o envelope para minha esposa. Lá dentro, uma carta escrita à mão, com 3 páginas explicando, ponto por ponto, as condições do que ela chamava de experiência emocional guiada. Nada de encontros secretos, nada de envolvimento isolado. Tudo, absolutamente tudo, aconteceria com a presença dos 3, e apenas por um final de semana. Ela propôs um lugar neutro, longe da cidade, onde ninguém os conhecesse. Um sítio de um amigo que estaria vazio. Disse que bancaria tudo, transporte, comida, bebida. E que, se em qualquer momento um de nós quisesse parar, tudo terminaria ali mesmo. Nenhum toque, nenhum avanço sem permissão clara. E, como garantia, não queria mais falar sobre o assunto até que dessemos uma resposta definitiva. Ela não insistiria. A decisão estava conosco. Ficamos dias com aquela carta guardada na gaveta da escrivaninha. Minha esposa a relia de vez em quando, sempre sozinha, em silêncio. Eu fingia não notar, mas sabia que cada releitura era um passo mais próximo da aceitação. Até que, numa manhã de sábado, ela colocou a carta sobre a mesa, olhou nos meus olhos e disse: "Se a gente fizer isso, tem que ser juntos. Sem culpa, sem medo. Só nós 3. E depois, voltamos à nossa vida." E eu, sentindo o peso e o fascínio daquela escolha, apenas assenti. Ligamos para ela naquela mesma tarde. Minha esposa foi quem falou. Disse que aceitávamos, mas com uma condição: nada poderia ser levado além daquele fim de semana. Nenhum vínculo, nenhuma repetição. Seria um experimento, um jogo, uma quebra do cotidiano. Ela ouviu em silêncio, depois respondeu com a voz calma de sempre: "Então vamos jogar. Mas lembrem-se, jogos mudam pessoas. Mesmo quando acabam." A viagem até o sítio foi silenciosa. 3 malas no porta-malas e uma tensão invisível no ar, apertada entre nós. Cada olhar trocado no retrovisor carregava mais do que palavras podiam dizer. Minha esposa ia no banco da frente, olhando a estrada, enquanto ela, sentada atrás, observava a paisagem com um leve sorriso nos lábios. O silêncio era confortável apenas na superfície. Por dentro, era como se estivéssemos à beira de algo imenso e perigoso. O lugar era isolado, cercado por árvores altas, com uma casa simples, mas aconchegante. Ao redor, apenas o som dos pássaros e o cheiro de terra molhada. Chegamos no fim da tarde. Ela havia preparado tudo com cuidado: lençóis limpos, vinhos escolhidos, uma playlist suave tocando ao fundo. Era como se estivéssemos entrando num cenário de filme, onde cada detalhe fora pensado para alimentar a expectativa. E isso só tornava tudo mais real. Durante o jantar, sentamos à mesa de madeira rústica, iluminados apenas pela luz das velas. A comida era simples, mas deliciosa. Ela estava diferente naquela noite. Não havia provocação explícita, nem olhares desafiadores. Apenas gestos suaves, toques de leve nos braços, risadas discretas. E foi isso que me desestabilizou. O modo como ela se fazia presente sem invadir, como se conhecesse exatamente o tempo de cada movimento. Era como se conduzisse uma dança invisível entre nós. Minha esposa também estava diferente. Mais solta, mais presente, como se tivesse deixado alguma armadura para trás. Seus olhos encontravam os meus com uma mistura de cumplicidade e receio. Em alguns momentos, tocava minha mão sobre a mesa, depois desviava o olhar, como se precisasse se lembrar de que ainda estava em controle. Mas eu sabia, ela também estava sendo levada por aquele clima. Estávamos, todos, navegando numa maré que crescia aos poucos. Depois do jantar, nos sentamos na sala, com taças de vinho e um cobertor dividido entre os 3.
Ela sugeriu um jogo de palavras. Cada um dizia uma sensação e os outros tinham que adivinhar o que a provocava. Era ingênuo, mas com um toque perigoso. Minha esposa falou de arrepio. Ela respondeu: olhares que duram demais. Eu falei de frio na barriga. E ela sussurrou: a expectativa do toque que ainda não veio. Ficamos em silêncio por segundos longos, até que minha esposa se levantou e foi buscar outra garrafa. No caminho de volta, ela passou atrás de mim e deixou a mão tocar levemente meu ombro. Não havia nada ali, e ao mesmo tempo, havia tudo. A forma como os toques aconteciam, como os olhares se estendiam por segundos demais, como as palavras ganhavam novos significados, tudo ali era provocação em sua forma mais sutil. E talvez justamente por isso, mais intensa. Nenhuma palavra precisava ser dita, pois o corpo inteiro já respondia por nós. Na hora de dormir, ela nos deu boa noite com um beijo em cada um. Suave, lento, e talvez um pouco mais demorado do que o necessário. Entrou no quarto de hóspedes e fechou a porta sem trancar. Minha esposa e eu ficamos parados no corredor por alguns segundos, como se esperássemos um sinal que não veio. Voltamos para o quarto sem dizer nada, mas naquela noite, o sono não veio fácil. O jogo havia começado de fato. E não sabíamos onde terminaria. Acordamos cedo, embalados pelo som distante dos pássaros e pelo aroma de café recém-passado vindo da cozinha. Ela já estava lá, de cabelos soltos, vestindo apenas uma camiseta larga que deixava suas pernas à mostra. Cumprimentou-nos com um sorriso leve, como se a noite anterior tivesse sido apenas mais uma entre tantas. Mas bastava um olhar para saber. Algo havia mudado em todos nós. O clima agora era outro, mais íntimo, mais quente, mais próximo do inevitável. Passamos a manhã entre risos, brincadeiras e tarefas simples. Cortamos frutas, arrumamos a mesa do lado de fora, colocamos música para tocar baixinho no rádio portátil. O sol brilhava alto e a sensação era de estarmos em outro mundo. Onde o tempo corria diferente e onde o certo e o errado pareciam menos definidos. Cada gesto, cada olhar, cada toque era parte de um jogo silencioso que, sem sabermos, havia deixado de ser apenas brincadeira. À tarde, ela sugeriu que fizéssemos um passeio pela trilha que circundava o sítio. Era um caminho estreito, cercado de mata fechada, que levava até um riacho escondido. Caminhamos em fila, com ela na frente, minha esposa no meio, e eu atrás. A cada parada para descansar, o contato físico aumentava. Um toque no ombro, uma mão na cintura, um sorriso seguido de silêncio. A tensão entre as duas era palpável, como se as palavras fossem desnecessárias. Chegamos ao riacho, e ela foi a primeira a se despir, ficando de calcinha e sutiã antes de mergulhar nas águas geladas com um grito de alívio. Minha esposa hesitou, olhou para mim e, após alguns segundos, fez o mesmo. Eu, tomado pela atmosfera surreal, segui as duas. Brincamos na água, espirrando, nadando, rindo como adolescentes. Mas havia algo no fundo daqueles risos, algo mais denso, mais carregado de desejo, que crescia a cada segundo. Foi quando saímos da água que tudo quase aconteceu. O sol já se punha por trás das árvores, e a luz dourada fazia com que tudo parecesse uma pintura viva. Ela se aproximou de minha esposa, passou a toalha suavemente sobre seus ombros, depois a envolveu num abraço demorado. Vi, com o coração acelerado, minha esposa retribuir o gesto, fechando os olhos. E então, por um breve instante, suas bocas se encontraram. Um beijo leve, quase um toque de lábios. Mas que disse tudo. Fiquei paralisado, sem saber se deveria intervir ou apenas observar. Mas foi minha esposa quem se afastou primeiro. Olhou para mim, depois para ela, com uma expressão confusa, quase assustada com o que havia permitido acontecer. Disse que estava frio, que queria voltar. Pegamos nossas roupas e voltamos em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. O que deveria ser o clímax daquela experiência, acabou se tornando uma pausa abrupta, como se tivéssemos ido longe demais, ou não o bastante. À noite, o clima era outro. Não houve jogos, nem vinho, nem música. Jantamos em silêncio, e ela foi a primeira a se recolher. Minha esposa e eu ficamos na varanda, olhando para o céu estrelado sem trocar uma única palavra. O que quase aconteceu naquela tarde mexeu conosco de um jeito profundo. Mais do que desejo, havia confusão, medo e, talvez, culpa. Entendemos, ali, que jogos assim não terminam com um simples fim. Eles deixam rastros. Na manhã seguinte,
O sítio estava silencioso. O clima havia mudado, não no tempo, mas entre nós. Ela já havia acordado e preparado o café como de costume, mas havia algo de diferente no seu olhar. Estava mais distante, mais contida. Sentamos à mesa como três desconhecidos tentando manter a aparência de normalidade. Não houve comentários sobre o dia anterior, nem sobre o beijo, nem sobre a tensão da noite. Era como se todos estivéssemos protegendo um acordo não verbal, fingir que nada havia acontecido. Enquanto arrumávamos nossas coisas para voltar à cidade, ela nos chamou para conversar. Sentou-se diante de nós com a mesma calma de sempre, mas sua voz tremia, ainda que levemente. Disse que respeitava os limites, que não queria passar por cima de nada, e que tinha entendido o sinal. Que talvez sua proposta, embora honesta, tivesse mexido com mais do que ela previa. E que, se fosse o caso, estava pronta para se afastar, por respeito e por afeto. Minha esposa não respondeu de imediato. Apenas se aproximou e segurou sua mão por alguns segundos. Disse que não havia raiva, nem mágoa. Apenas um sentimento difícil de nomear. Que talvez todos tivessem sido ingênuos ao achar que podiam brincar com desejos profundos sem se envolver de verdade. E que o que quase aconteceu havia deixado mais perguntas do que respostas. Mas também revelou coisas que ela mesma não sabia que sentia. A viagem de volta foi ainda mais silenciosa que a de ida. Cada um absorvido em seus pensamentos, revivendo cenas, palavras, olhares. Ao chegarmos no prédio, ela desceu primeiro. Não disse até logo, nem fez promessas. Apenas sorriu de forma doce e seguiu para seu apartamento. Entramos em casa e, pela primeira vez, sentimos que ela estava diferente. Como se agora carregasse uma ausência preenchida por lembranças e possibilidades não vividas. Nas semanas seguintes, tentamos retomar nossa rotina. Mas era impossível fingir que nada havia mudado. Minha esposa estava mais introspectiva, mais sensível. Em algumas noites, me confessava dúvidas, angústias, desejos que jamais havia revelado antes. E eu, embora tentasse me mostrar firme, também me via invadido por lembranças daquela tensão, daqueles olhares, daquela experiência que não chegou a se completar, mas que nos transformou. Ela passou a evitar encontros. Quando nos víamos no elevador ou na rua, trocávamos apenas um aceno distante. Mas havia algo nos olhos dela que dizia tudo. Não era arrependimento, nem ressentimento. Era como se ela soubesse que havia deixado uma marca. Não no nosso casamento, mas em nós dois, como indivíduos. Uma marca que não se apaga, mesmo quando o jogo termina. O tempo passou, e com ele, a intensidade da lembrança foi suavizando. Mas, vez ou outra, nos pegávamos falando sobre aquele fim de semana. Não com saudade, nem com culpa. Mas com a certeza de que atravessamos uma fronteira e voltamos diferentes. Descobrimos que o desejo, quando cutucado, não volta a dormir facilmente. E que certos jogos, mesmo quando terminam, continuam ecoando dentro da gente. Hoje, quando olho para minha esposa, vejo uma mulher mais forte, mais consciente de si. E talvez, de algum modo, devamos agradecer aquela proposta ousada. Não por termos aceitado, mas por termos ousado encarar aquilo juntos, sem máscaras. E por termos sobrevivido ao desejo, mesmo quando ele ameaçou nos consumir por completo.